Olá a todos, bem-vindos ao Cake Layers Podcast, o podcast que vos fala sobre tudo sobre cake design e não só. E hoje vamos trazer um tema leve e goloso, vamos falar de bolachas. E para partilhar com vocês este tema temos a Ana. Olá! E a Patrícia. Olá! E eu sou a Cris. Falem-me das vossas bolachas, Ana e Patrícia. Contem-me tudo. Ora então, eu vou começar, porque as bolachas também fazem parte do meu dia-a-dia. Há pelo menos 4 anos que eu vivo imersa no mundo de bolachas. Eu gosto muito de bolachas. É um bom mundo para se imergir. É sim, senhora. Eu gosto muito de bolachas. A minha atividade profissional nesta área começou precisamente com bolachas. É um tema que me é muito querido, digamos assim. Eu tenho vários tipos de bolachas à disposição no ateliê por encomenda. Ao longo dos anos tenho vindo a tentar acrescentar mais alguns sabores, digamos assim, e tipos de bolachas. É realmente um tema pelo qual eu tenho muito interesse e gosto bastante de estudar, experimentar e comer. Gosto bastante de comer. Mas pelo que eu percebi, Ana, daquilo que tenho visto através das tuas redes sociais, tens uma grande oferta no que diz respeito a bolachas normalmente consideradas para acompanhar o chá, para esse tipo de bolachas assim mais caseiras, digamos assim. Queres-nos falar um bocadinho sobre isso? Sim, exatamente. Eu tenho... Como é que se diz? Não é uma linha? Uma gama. Uma gama, obrigada. Sim, exatamente. Eu tenho uma gama de bolachas artesanais, sem qualquer tipo de decoração, sem qualquer tipo de mensagem ou de acréscimo, que são as bolachas caseiras, digamos assim, com vários tipos de sabores e texturas. Eu vi umas no outro dia que tinham assim uma cobertura de chocolate por fora, pareceram assim qualquer coisa. Deviam ser os húngaros. Sim, com chocolate. São os best-sellers, digamos que são os almendrados, que são as bolachinhas ou os bolinhos de amêndoas, que aquilo está ali entre as bolachas e os bolinhos, os húngaros e as cookies, talvez, porque as de manteiga são as mais generalistas, mas digamos que os best-sellers têm nesses 3. Eu realmente no início comecei por vender bolachas em packs para oferta. Não era bem em packs, imaginem, eu comecei na altura da Páscoa e na altura fiz em diferentes tipos de embalagens, em frascos, em caixas. Na altura usei bolachas mensageiras. Comecei por carimbar com mensagens: Feliz Páscoa, Feliz Dia Madrinha, o melhor padrinho. Na altura optei por fazer assim e com diferentes tipos de embalagens acabou por começar assim o negócio. Foi muito à base das bolachas mensageiras. A partir daí comecei só com 2 tipos, com a manteiga e canela e amêndoa. A partir daí fui tentando diversificar a oferta de forma a que realmente conseguisse chegar um bocadinho a todos os gostos. Entretanto, chegaram os húngaros, que é uma coisa que, pelo menos aqui na zona, muita gente gosta. Há quem diga a bolacha húngara. Eu não sei porquê. Digo sempre no masculino. Tenho sempre tendência ao masculino. Normalmente as crianças gostam muito, uma vez que está associado ao chocolate. Lá está, passa aí pelos húngaros e pelas cookies com pepitas de chocolate, que também são bastante apreciadas pelos mais pequenotes, e fui tentando realmente desenvolver esta área do negócio que no meu caso ocupa realmente um bom volume
do que é o meu dia-a-dia do cake design. Nós já estivemos a falar um bocadinho antes do episódio e chegámos à conclusão que ainda existia ali uma opção das bolachas recheadas que ainda temos que pôr a Ana a experimentar e nós queremos depois provar, está bem, Ana? Tens que nos dar depois a provar, que é para nós vermos se estão aptas para a venda. Para o consumo. Já se estão a voluntariar para serem as cobaias. As cobaias, precisamente. Dizer. É o chamado controle de qualidade. É uma boa ideia, porque realmente é um tipo de bolachas que eu ainda não experimentei. Ainda não fiz bolachas recheadas, quer seja com compota, quer seja com... Até já tenho visto algumas receitas e algumas coisas de cookies recheadas, por exemplo, também já tenho visto várias, mas ainda não sei esse caminho, mas é sem dúvida um desafio que eu vou agarrar. Queremos ver depois, está bem? Faz favor. Depois mando caixinhas pelo correio. Envia. A gente escreve reviews. Exato. Exatamente. O processo das bolachas, da confecção das bolachas é um processo, eu não diria difícil, diria que às vezes exige alguma paciência, e alguma atenção. Eles, dependendo do tipo, umas podem ser mais amanteigadas ou não. Eu penso que grande parte das bolachas tem como base a manteiga. Grande parte de praticamente todos os tipos. Há um ou outro que efetivamente não necessita de nenhum tipo de gordura, mas a maior parte das bolachas precisa, portanto, aí da manteiga. Tem que haver sempre qualquer coisa que as una, não é? Portanto, sim, exatamente. Se não for a manteiga, tem que ser um outro tipo de ingrediente que faça esse efeito, não é? Sim. É um processo que grande parte das vezes é relativamente simples. Portanto, a junção dos ingredientes, bater sempre que haver, nunca bater demais a massa, porque nós não queremos de todo libertar demasiado, é como nos bolos, não queremos de todo libertar demasiado o glúten, que é para elas não ficarem tipo pedra. Portanto, ter aí alguma atenção na hora de misturar os ingredientes e depois com as temperaturas de forno ir testando, porque depende muito dos fornos e às vezes a receita diz 10. Alguns fornos só precisam de 8 minutos, outros já vão precisar de 12 e dependendo do tipo de bolacha, às vezes aí 30 segundinhos fazem toda a diferença entre o estar no ponto ou estar queimado. Quem nunca deixou queimar um tabuleiro de bolachas, digam que não sou só eu, por favor. Não, claro que não. Não é só tu, Patrícia. Já me está a acontecer tanta vez que eu assim, de vez em quando a coisa não corre bem. E quando tu deixas queimar ao ponto de... se calhar esqueci-me de qualquer coisa no forno, está aqui um cheiro tão esquisito e chegas lá e é mesmo pedaços de carvão. Pronto, também já me aconteceu. Porque pronto, a gente está a fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, não é? Houve o temporizador, porque pronto, tem que ser na base do temporizador, porque já não dá para mais. Às vezes precisava de 4 ou 5 a apitar com algum tempo de diferença entre eles. A gente ouve aquele pi e diz, eu já lá vou. Só não. que... não. Pois, eu vou partilhar uma coisa que eu gosto muito. Eu passo publicidade. Eu tenho uma daquelas assistentes virtuais, que a minha é da Amazon, tenho uma Alexa, tenho várias, mas na cozinha só tenho uma. E então tu podes incrementar, mas ela não para de tocar enquanto tu não a mandares calar, é lindo. Portanto, tens mesmo que ir lá. Olha, eu precisava de uma coisa dessas. E depois podes dar nomes aos timers, do género, tens as bolachas que entraram a primeira fornada, depois meteste logo um segundo tabuleiro, mas tem outro tempo. Então tu dizes a fornada, dás um nome número 2 e tu já sabes qual deles é que tens de tirar, caso te esqueças ou que alguém vá lá por ti. É lindo. É do melhor. As ideias que esta rapariga tem, vou-vos contar, e cada uma melhor que a outra. Recomendo vivamente, é espetacular. Isso é fantástico. Não é a coisa mais barata do mundo, mas também não é uma exorbitância tipo precisas de vender um rim para poderes comprar, portanto recomendo, ajuda imenso na cozinha.
Muito bem, temos que ir averiguar esse assunto. Bem, olha, lá está, mais uma para eu averiguar, porque efetivamente o timer do IKEA muitas vezes ele vem a pita, coitado, mas a culpa é minha, não é dele, atenção, porque eu é que não lhe dou ouvidos. A Alexa não se cala enquanto tu não a mandares calar. Ela é literalmente persistente. É, portanto ajuda imenso. Ok, olha, está aí uma boa dica. Muito bem. Exatamente, está aí uma boa dica. Pronto, isto depois, quando a gente consegue tirá-las do forno a tempo, e elas estão ótimas, aí é deixar arrefecer um bocadinho no tabuleiro, pronto, porque quando tiramos do forno a partir delas ainda estão muito moles para mexer, não convém, porque ou partem ou amassam, ou pronto, não convém deixar um bocadinho no tabuleiro e depois passar para uma grelha de arrefecimento, uma grade, qualquer coisa onde elas possa circular o ar, para deixar arrefecer completamente e guardar num recipiente hermético, de forma a elas não ficarem ao ar, porque as bolachas amolecem com alguma facilidade. Pronto, elas absorvem a umidade que está no ar, portanto acabam por se estragar rapidamente se não forem corretamente armazenadas. Lá está, eu já noutros episódios confessei que esta parte da cozinha é uma parte que realmente eu gosto muito destes processos, e sempre as bolachas, pronto, sempre estiveram presentes na minha cozinha, mesmo antes dos bolos, portanto foi digamos, uma evolução natural nesta parte do negócio. E vocês, meninas, eu estou para aqui, eu posso falar toda a noite, todo dia. se vocês não me interromperem, olha, o episódio. Eu, por acaso, também gosto muito de fazer bolachas. Acho alguma graça, principalmente utilizar formas para lhes dar algum charme. Confesso que vou mais pelas bolachas doces, não é? Ainda não explorei como a Ana a opção das bolachas salgadas, mas não tenho assim uma oferta tão ampla como a Ana nesse caso. Portanto, as habituais bolachas de manteiga, e experimentei aqui há um tempo atrás, por acaso já não faço há algum tempo, tenho que entretanto repetir, bolachas de lavanda e limão, também são muito, muito saborosas. E agora pelo Natal optei pelas bolachas de cacau e os cookies de gengibre e mel, que também resultaram muito bem com o pólen. Acabou por ser uma combinação muito agradável. Pronto, depois normalmente o que eu utilizo mais é nas bolachas decoradas. Pronto, utilizo as bolachas de manteiga, normalmente é a receita que mais utilizo para esse efeito, para as bolachas decoradas, ou com pasta de açúcar ou com glacê, que aí já numa outra ótica, mais na ótica de festas e de ofertas para complementar os aniversários ou festas dessa natureza. Sim, é realmente uma forma de numa mesa, numa sweet table, por exemplo, dar outra graça, além de... Pronto, há muita gente que não quer ou os cupcakes ou os cake pops, porque acaba por ser bolo na mesma. Conseguem-se fazer coisas muito engraçadas com as bolachas decoradas. E se realmente houver oportunidade de fazer conjuntos com estes complementos, com os vários complementos, então ainda fica mais giros. Há temas que realmente se conseguem trabalhar muito bem, tanto com a pasta de açúcar como com o glacê. Ambas as técnicas têm os seus quês. Eu pessoalmente gosto mais do glacê, embora seja trabalhoso, não sei se será a palavra mais indicada, mas é bastante trabalhoso, mas eu fui aprender, portanto foi em 2019, depois 2020 não conta, não é? O ano que não existiu. É, exatamente, 2019. Mas que custou muito. Fiz a primeira formação de bolachas decoradas com glacê. E fiquei maravilhada, adorei mesmo, fiquei mesmo fã, tanto que acabei depois por fazer uma segunda. Eu fiz a primeira no verão e depois na altura do Natal eu fiz outra, porque realmente achei a técnica
fascinante. Achei a técnica, apesar de não ser fácil, não é? Como eu já confessei que nestas partes mais técnicas tenho alguma dificuldade, pronto, e preciso realmente de me dedicar e treinar bastante. Achei que chegava a ser relaxante aquele de estar com o detalhe, com a atenção, com... Eu peço desculpa em interromper, Tana, mas eu e o glacê não têm nada que rime com relaxante. Não consigo. Eu acho relaxante também. Pronto. Tanto fazer como ver. Pronto, eu gosto muito de fazer bolachas decoradas, mas regra geral fujo sempre para a pasta de açúcar, só mesmo se me pedirem com glacê é que faço, porque, como é que eu hei de explicar? O glacê é muito temperamental. Pronto. Sim. Tem que estar ali naquele ponto específico e lá está. Eu já vos confessei também da outra vez que eu e o Chacos Pasteleiro normalmente não fazemos boa mistura. Isto aplica-se não só ao buttercream, mas também se aplica ao glacê. Portanto, há sempre ali aquele problema técnico do Chacos Pasteleiro que não joga bem. Sim, é compreensível, porque efetivamente também quando lá está o glacê tem ali aquelas técnicas dos pontos, não é, da fluidez, de quando queres fazer, e não é o que eu digo, não é fácil, aquilo não é fácil, pelo menos eu não acho fácil, mas confesso que gostei mesmo e que acaba por me relaxar estar ali dedicada àquela bolacha, àquele processo não sei explicar, é um dos processos de decoração que eu mais gosto. Não podemos gostar todos de amarelo, não é? Portanto, sim, está tudo bem, não há problema. O que seria do azul. Então, e tu, Cris, fala-nos lá mais um bocadinho sobre a tua experiência. Eu não comecei, ao contrário da Ana, eu não comecei com bolachas. Bolachas é até algo recente que eu tenho vindo a explorar. Eu comecei por uma coisa muito estranha. Estão a ver aquelas torres de estrelas em bolacha que formam uma árvore de Natal? Sim. Pronto, essa foi a minha primeira experiência com bolachas. E pasmem-se, ficou bem. Correu brilhantemente bem. E eu quando olho para trás penso, como assim naquela micro cozinha que tu tinhas, que ainda era mais pequenina do que a que eu tenho agora, com menos espaço ainda, dividi-la com um namorado, eu consegui fazer aquela torre de bolachas perfeitinha, portanto... correu muitíssimo bem. Eu gosto muito de bolachas. Não tenho feito muito nos últimos tempos, embora eu tenha planeadas para fazer agora para a Páscoa, e serão mais com pasta de açúcar do que com glacê. Eu também gosto muito das bolachas mensageiras, porque são versáteis. Eu acho que num tema geral as bolachas é um tema que me seduz muito. Porque dá para tudo e mais alguma coisa, para todos os gostos, para todas as ocasiões. É tão versátil que tu consegues quase oferecer sempre bolachas e ninguém se fartar, porque é sempre um sabor diferente, é uma forma diferente, é uma decoração diferente, e mesmo nós acabamos por estar sempre a fazer algo diferente. Portanto, apesar de sim, a maior parte das vezes, como dizias há pouco, Patrícia, a maior parte das vezes as utilizadas são as de manteiga, mas há um sem fim de... Aliás, o portfólio da Ana assim o diz, há um sem fim de opções para bolachas, e é a parte bonita das bolachas, é mesmo essa. Há sempre uma bolacha para cada tipo de pessoa. Eu tenho uma história muito engraçada para vos contar que envolve bolachas, que eu lembrei-me agora de repente e que é assim qualquer coisa hilariante. Portanto, eu comecei no cake design, tinha a minha filha 1 ano, mas a sério, ela já tinha 3 anos quando eu comecei a trabalhar a sério no cake design. E desde que eu comecei a fazer isto de profissão, as ofertas sempre no aniversário dela eram sempre bolachas.
Ou seja, fazíamos sempre uma bolacha decorada para oferecer aos amiguinhos, dentro do saquinho, com o lacinho, e por aí fora. Acontece que quando eu fiquei grávida da mais nova, estava na iminência de nascer na altura do aniversário da mais velha, e entendi que havia de criar uma opção, porque a bolacha tem um inconveniente, não é? Não pode ser feita com 2 semanas de antecedência ou 3 semanas de antecedência, porque senão depois perde sabor. Então entendi que era mais-valia jogar ali pelo seguro e optar por outro tipo de lembrança. Pois pasme-se que a minha filha não ficou contente com a minha decisão. E mais uma senhora amiga da família, ainda familiar do meu marido, foram fazer bolachas para nós decorarmos depois todas juntas para o aniversário dela. E ela não queria saber se eu podia ou não podia, porque ela arranjou logo uma solução, porque se a mãe não puder, eu vou fazer mais a tia e mais a Wanda, que é a senhora com quem ela escuseu, porque eu quero no meu aniversário ter bolachas para oferecer aos meus amiguinhos. Portanto, lá está, ela vai fazer 9 anos este ano, portanto já está com bolachas há 6 anos e ainda todos os anos quer uma bolacha diferente para oferecer no seu aniversário. É a tal versatilidade que a Cris estava a contar há bocadinho. É assim qualquer coisa fantástico. É muito giro e pronto, e a regra geral, eu já fiz com glacé, já fiz só aquelas com o carimbo. Este último Natal eu fiz um sem fim de bolachas, já nem lembro quantas é que foram, mas fiz um sem fim de bolachas só de manteiga, simples, mas com o carimbo de motivos de Natal. Sim. E é algo que eu tenho mesmo gosto em evoluir. Por acaso estavas a falar da formação, Ana, e eu tenho imensa pena que este ano mantemos-nos aqui com a pandemia, porque é muito chato, enfim, por todos os motivos e mais alguns, mas neste momento lembrei-me que estou muito aborrecida porque eu queria fazer já há algum tempo mais formações de bolachas e não consigo, está tudo fechado. Pronto, mas queres fazer formações de bolachas, tens que ninguém melhor para ensinar a fazer uma bolacha como deve ser do que a Marta Torres. Ela tem bolachas assim fantásticas. Eu acho que das bolachas mais bonitas que tenho visto, assim, no que diz respeito a... Eu confesso que eu não sei se ela tem formações online. Sim, mas vou muito pesquisar. A Marta Torres tem formações online, mas também tens aí pertinho de ti. Chama-se Açúcar às Bolinhas. Eu já te ouvi falar no Açúcar às Bolinhas. Sim, Açúcar às Bolinhas foi com quem eu fiz formação. E elas também têm aí, eu até vou aqui pesquisar, que eu acho que é aí pertinho de ti. Porque, assim, neste momento também, eu não sei se têm online ou não. Presenciais, nós temos fé que isto vai passar, não é? E que eventualmente poderemos voltar a workshops presenciais e ter o prazer de lidar com as pessoas, porque senão também, Nossa Senhora, a internet é muito prática, os workshops online são muito práticos, assim como as formações online, mas de vez em quando sabe bem a gente sair e ir conviver. Estava aqui a ver. São estilos diferentes. Na Marta Torres, as bolachas às vezes têm... Parece que aquilo ganha vida. Parece que tu olhas para a bolacha e até dá a sensação que o boneco, sei lá, vai sair da bolacha e vai atrás de ti. Às vezes até dá um bocado de medo de comer. Dependendo do tema, aquilo é mesmo assim realista. São muito realistas. Pronto, Açúcar às Bolinhas são mais fofinhas. Os temas são mais fofos. Pronto, são mais... eu adorei. Tanto que ambas as formações foram com elas e realmente achei que valia a pena. Ótima sugestão para quem está a pensar também aproveitar para melhorar as competências nessa área. Portanto, deixamos aqui mais uma sugestão. E vocês já experimentaram fazer aquelas gingerbread, aquelas casinhas de gengibre, alguma vez? Não. Eu experimentei durante 2 anos. Da primeira vez não correu muito bem, mas da segunda vez ficaram casinhas muito, muito engraçadas, e eu acho que pela altura de Natal são sempre sugestões muito, muito interessantes para oferecer. Nem sempre nos ocorrem essas sugestões, mas é uma sugestão efetivamente muito, muito doce.
E é diferente. Eu nunca tentei fazer as casinhas de gengibre. Eu comprei este Natal os moldes, os cortadores, porque os meus pais estiveram cá e então eu queria fazer com a minha mãe, mas não aconteceu. talvez para o ano, mas tenho isso para conseguir fazer no próximo Natal. Sim. E agora também se vê muito, para além das casinhas de gengibre, até mesmo as bolachas em 3 dimensões, o que eu acho imensa graça, porque é como se montasse ali quase um cenário com uma bolacha como base, e a construção da bolacha depois toda em si cria ali um cenário muito, muito engraçado, que ainda não se vê muito, mas já se começa a ver assim com algum destaque. Sim, por acaso também já vi alguns exemplos das bolachas 3D e realmente fica muito giro, porque é mesmo um cenário. Eu lembro-me de ver de uma colega no Instagram, penso que foi este Natal. Isto realmente o 2020 confunde-nos. Eu não sei, não posso precisar se foi neste Natal ou no Natal anterior, portanto 2019, que realmente ela tinha a oferta dela de Natal. Ela trabalha sobretudo com bolachas decoradas, com glacê, e o catálogo de Natal eram exatamente esses cenários, ou seja, aquelas, não é, com a casa, com a neve, com a árvore, com os bonecos. Era super giro, estava mesmo muito, muito, muito engraçado, porque realmente parecia mesmo um cenário. Eu nem quero pensar na quantidade de horas que demora a fazer um trabalho desses, né? E espero honestamente que quem opte por fazer esse tipo de trabalhos, para que realmente se valorize o tempo despendido neles. Então, e vocês já viram por acaso aquelas bolachinhas que encaixam nas bordas das canecas do chá? Acho tão fofo. Já, aquilo é super fofo. Ainda não vi, não experimentei. Nem sei se há cortadores para aquilo lá. Desculpem a minha ignoância, que neste momento... Deve haver. Deve haver cortadores específicos, não é? Lá com o encaixezinho. Porque aquilo fica super fofo. Pois fica. Já vi alguns exemplos, algumas imagens, e realmente aquilo é... Eu já vi em forma engraçado. de coração, em forma de casa. Na altura de Natal também se vê em forma de casa, e em forma de árvore de Natal, se não estou em erro. Portanto, eu acho que há ali realmente umas sugestões também muito engraçadas, e lá está, também podem ser decoradas, que ainda torna a opção uma alternativa também muito engraçada pela altura de Natal, para aquelas lembranças assim mais pequeninas. É de uma ternura mesmo surpreendente. A primeira vez que eu vi, eu tinha de visitar a família em Inglaterra e nós fomos lanchar a um sítio, enfim, uma bakery, muito, muito catita, muito peculiar, e fomos ao Chá das 5. E então, portanto, o Chá das 5 acompanha, como sabem, sempre com uma bolachinha ou com scones. Eu tinha escolhido as bolachas e é curioso que se não tivessem pedido as bolachas, enfim, à parte, vinham 3 bolachinhas no pires e vinha uma encaixada na borda da chávena, e eu achei a coisa mais fofa de sempre. E eu pensei, como assim não há isto em Portugal? Alguém me explica. Isso já foi há uns anos, entretanto, provavelmente já deve ter sido puxado para cá, mas achei mimoso mesmo, muito mimoso. É muito engraçado, sim. Verdade. Faz um efeito muito engraçado. E sim, eu já vi cá em Portugal. Já puxaram. É isso, já fomos inundados. Ao menos são boas ideias, já não é mau. Sim. Agora também se vê muito bolachas assim, até mesmo utilizadas para colocar nos bolos como forma de decoração, que utilizam o palito para as conseguir segurar, e eu acho que também fica um encanto, até mesmo como forma de complementar as decorações dos bolos, que é uma sugestão também muito, muito engraçada e alternativa a certo tipo de decorações em que não se consegue manter uma forma, por exemplo, com números, e funciona muito bem como complemento à restante decoração. Eu acho que fica um encanto, realmente. Sim,
é uma tendência que realmente se tem vindo a registar, mesmo o uso como cake toppers das bolachas decoradas. Tem-se visto algumas situações engraçadas. Normalmente, pronto, isso nesses casos compensará no caso de as restantes bolachas fazerem parte da lembrança, até mesmo com a bolacha como se fosse um chupa-chupa, porque na realidade a bolacha no palito acaba por ficar muito semelhante ao chupa-chupa, ou até como normais em mesa, ou até em saquinhos, como oferecias no caso da tua filha, Patrícia, não é? É uma ideia até engraçada para trazer o tema ao bolo, de uma forma relativamente simples, fazer a conjugação dos diferentes itens com realmente decorações muito similares. Agora só a nível de curiosidade, quando vocês fazem as bolachas para as colocar nas mesas, nas sweet tables, vocês gostam de fazer as bolachas todas iguais ou todas diferentes? Espera aí, todas iguais como assim? Por exemplo, sei lá, imagina que é, por exemplo, sempre círculozinhos decorados todos da mesma maneira, ou por exemplo, eu gosto muito de fazer bolachas diferentes. Dá-me um gosto especial fazer, por exemplo, uma bolacha com um número 2 e uma bolacha com um coração e depois ao lado uma bolacha com um círculo. Pronto, e tinha curiosidade para saber se vocês também gostavam de fazer assim ou se preferiam de outra forma. Sim, eu quando fiz bolachas também fiz como tu. Optei sempre dentro dos temas, optei por ter várias formas, sim, a menos que o cliente peça especificamente, olha, eu só quero estrelas ou eu só quero corações. Se deixar um bocadinho ao meu critério, eu acabo por optar por diferentes formatos que se conjuguem dentro do tema. Acabo por optar por diferentes formatos, porque, lá está, agora que penso nisso, se calhar visualmente gosto mais. Fica mais fofinho. Sim, e torna a mesa mais engraçada. Não é só tudo igual. Se bem que eu gosto muito da uniformização, o meu OCD acaba-me por, portanto, dizer que é tudo muito bonito quando está tudo igual e maravilhoso. Existe ali um equilíbrio, mas não é real. Mas tu consegues o equilíbrio à mesma quando se tiveres em termos de simetrias, por exemplo, o lado esquerdo com o lado direito ou essas coisas assim. Pronto, resolves muito bem esse problema, mesmo com formatos diferentes. Portanto, consegue-se ultrapassar. É possível. Por isso é que eu prefiro realmente as diferentes. Exatamente. Um tema diferente que eu confesso nunca ter experimentado é sobre as bolachas salgadas, que começa a ser uma tendência. Eu nunca experimentei e nem sequer provar tampouco. Eu, regra geral, associo bolachas a algo doce, mas é algo que se tem visto com uma procura bastante interessante no mercado. Portanto, eu sei que, por exemplo, tu, Ana, já fizeste. Ia-te perguntar qual é que é a experiência de fazer as bolachas salgadas e qual é que é, se calhar, aqui, portanto, a expressão no mercado. Sim, eu vou confessar que cá em casa tenho um devorador de bolachas salgadas. A ver, as bolachinhas de aperitivos e as bolachas determinadas bolachas de água e sal, e algumas que se vê já. Há uma grande variedade no mercado de bolachas, até com especiarias, com ervas aromáticas, há realmente uma grande diversidade já. Sim, mas essas são as mais mainstream, não é? Porque a gente consegue encontrar no supermercado. Mas a nível da nossa área de cake design, o que é que são as bolachas salgadas? Eu então, como tenho cá em casa um grande devorador de tudo o que é bolacha salgada, pensei assim, bem, isto se calhar é um nicho de mercado, porque deve haver muita gente que realmente gosta de bolachas salgadas. E também, neste sentido, eu queria fazer alguma coisa diferente. Foi na altura do Dia do Pai. Eu queria fazer um pack queria sugerir um pack que trouxesse tanto a parte das entradas como da sobremesa, ou seja, aliar o salgado ao doce, isto pela mesma ordem. Então comecei a investigar, ia fazer uma pesquisa ao nível de receitas de bolachas salgadas, com a ideia de complementar o pack
que queria propor. Neste momento tenho 3 tipos diferentes. A reação foi muito boa. Pronto, eu comecei a vender este mês. Pronto, as cobaias aprovaram. Eu não estou a perceber porque é que nós não nos chegou cá nada. Não estou a perceber. Perderam-se pelo correio. Vai tudo na mesma caixa, vai com as recheadas. Pronto. Vai o pack completo. Está bem. Ok, parece-me bem. Não, e realmente até teve uma boa aceitação, pronto, porque aqui a minha ideia realmente foi juntá-las com os queijinhos e se pensarmos no sentido das tábuas de queijos e enchidos e de aperitivos e dos lanches ajantarados, eu achei que realmente seria uma boa ideia tentar encontrar algumas opções que realmente funcionassem para também alargar aqui um bocadinho a gama às pessoas que não vão tanto ao doce, porque já tinha, pronto, já várias pessoas tinham comentado, ou às vezes quando faziam encomendas e quando perguntavam, às vezes, mas a pessoa não gosta tanto de doce, a pessoa é mais de salgados, então eu achei que seria interessante tentar chegar também a essas pessoas que se calhar a bolacha doce não seria certo. uma opção. Portanto, acabei por fazer a experiência. O processo em si é muito parecido com os doces, não tem grandes diferenças. É digamos um produto que eu penso que, embora se calhar em menor quantidade, porque lá está, a maior parte das pessoas é como tu, queres associar a bolacha a uma coisa salgada, pronto, só quem eu até acredito... Uma coisa doce. Sim, desculpa. Associa o produto a uma coisa doce. Neste caso, quem gosta, por exemplo, de queijos enchidos, deste tipo nas entradas, eu penso que será o público-alvo deste tipo de bolachinhas. Portanto, são ótimas para complementar os packs, pronto, porque eu realmente também com as bolachas tenho tentado fazer dar algumas opções dentro da minha gama de algumas lembranças personalizadas que as pessoas podem personalizar conforme o que pretendem, com bolachas salgadas, com bolachas doces, com cupcakes, pronto, tentar fazer digamos uma caixinha com coisas variadas para uma oferta, para uma lembrança, para um miminho. Não precisa necessariamente ser um dia especial para tentar criar algo diferente, criar aqui variedade e diferenciação. É aquilo que antigamente se chamavam os cabazes. Isso, exatamente. Havia muitas empresas que davam aos funcionários em algumas alturas do ano. Eu acho que assim, Cake Design consegue adaptar. Acho que aí é ótimo. Aliás, esta Páscoa foi o que se viu mais, portanto, sim, acho que até é muito. A seguir aos ovos. Foi o que se viu mais a seguir aos ovos. Sim, foi um popular de ovos pelas redes sociais. Eu nunca vi tanto ovo de chocolate. Efetivamente. Sim, mas é uma forma, eu penso que diferente. As pessoas hoje em dia acabam por não saber muito bem o que andam a oferecer, porque a gente acaba por ter tudo. Vocês Exato. Não sentem muito isso, a gente acaba Sim. por, às vezes os bem materiais, pronto, a gente não sabe muito bem o que é que faz falta à pessoa, porque hoje em dia a gente com alguma facilidade tem tudo, e um miminho doce ou salgado é sempre algo que por norma as pessoas apreciam e comem e gostam, e fica é uma lembrança diferente. E sejamos realistas, bem mais original do que uma bugiganga para pôr nas prateleiras dos armários, não é? Portanto, exatamente. E com outro significado. Exatamente, é isso mesmo. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Cake Layers Podcast. Desta vez um episódio mais leve e goloso. Mais uma vez tive o gosto de gravar este episódio com a Patrícia. Obrigada, Patrícia. Obrigada eu. E a Ana. Obrigada, Ana.
Obrigada, meninas. Somos 3 podcasters mais felizes por sabermos que estão desse lado. O Cake Layers Podcast nasce do forno dos nossos 3 projetos, From Cake with Love, Bolos e Ideias e Coisas de Cozinhas. Se não conhecem estes nossos projetos, vejam os links na descrição do podcast e sigam-nos. Podem também deixar mensagens e colocar todas e quaisquer questões que possam surgir. Muito obrigada a todos vocês que estiveram desse lado a ouvir-nos e principalmente por todo o apoio que nos tenham dado. Gostamos muito de ser a vossa companhia. Se tiverem feedback, ideias ou sugestões, podem nos enviar um e-mail para cakelayerspodcast@gmail.com. Se gostaram do nosso episódio, então cliquem em subscrever e não percam nenhum dos episódios que fazemos para vocês e ajudem-nos a chegar aos vossos amigos e famílias partilhando o podcast com eles. Nós voltamos na próxima quinta-feira com mais um episódio com camadas de conversas. Até lá, que os vossos dias sejam muito doces.